dia, mais conhecido como ontem, foi que uma das maiores dores é a gente criar um repertório. O que eu preciso falar? O que eu preciso falar nesse tal desse Instagram para que tudo dê certo, para que as coisas funcionem e para que eu finalmente colha os louros dessa história? E eu disse que a gente precisa ter um repertório. E que esse repertório, ele não precisa ser uma história inédita todos os dias. Nós precisamos ter e saber quais histórias, quais narrativas contar, de que forma eu vou contar essas narrativas, para que você colha os louros do digital. Agora que eu estou olhando para você, que eu vi que seu perfil é grande, você conta as mesmas histórias sempre. Por quê? A gente sempre está falando para quem está chegando. Vocês lembram que eu disse ontem da analogia do jantar na minha casa? 10 pessoas foram convidadas, 5 pessoas chegam às 8, eu abro a porta e digo, seja muito bem-vindo, hoje você vai experimentar os melhores azeites do mundo, o toalete está ali, fica à vontade. Às 9 horas eu vou repetir para as pessoas que chegaram atrasadas. Querido, fica à vontade, você vai experimentar os melhores azeites do mundo, o toalete está ali, o jantar vai ser servido daqui a pouco. Nós repetimos. As pessoas aprendem por repetição. O que nós vamos fazer agora é um plano para vocês começarem. Eu vou entregar aqui. Nossa, esqueci quantos. Muitos, mas a gente vai fazer a conta no final. Muitos temas que vocês vão falar no Instagram e no digital. E vão contar as mesmas histórias. Só que vocês vão melhorando essas histórias, obviamente. Lembrei muito do Adriel dos slides, você lembra dele hoje à tarde, né? Que ele falou que você pode trazer um dado impactante. Temos dado impactante. 99,63% da população brasileira consumiu vídeos em 2023. Gente, isso é um dado muito impactante. Tem um dado, uma outra pesquisa que fala que em 2010, 90% das pessoas já consumiam em formato de vídeo. E eu trouxe muito formatado 2010 para que a gente pense, se em 2010 esse tanto de gente já fazia, imagina em 2025, né? Mas vamos lá. Mesmo sabendo que esses números são reais, mesmo sabendo de toda essa projeção, por que é que você ainda não aparece? Por que é que você ainda não colocou seu bloquinho de carnaval na rua? Se gravar vídeos é o sustento do digital. O digital, ele é terreno da oratória. Quanto mais você conta histórias, quanto mais você explica, quanto mais você aparece, mais você tem a possibilidade de se conectar com pessoas que estão dispostas e gostam de você naquele momento. Carol, por que é que eu não... Beijo. Por que é que eu não faço ideia do que gravar? Mas tá, eu vou pegar a câmera e eu vou falar o quê? O que está te faltando agora é um repertório definido. E é exatamente esse repertório que nós vamos construir agora. Vamos lá. O que é repertório? Repertório é todo o conhecimento que você tem, que você teve ao longo das suas experiências, dos livros que você leu, do ambiente que você viveu, das viagens que você fez, dos pacientes que você atendeu, das cirurgias certas e erradas, das cirurgias bem-sucedidas e daquelas nem tanto. Tudo isso é repertório. Tudo que você viveu até hoje é repertório. Ai, mas eu preciso contar tudo? Não, não precisa. E hoje eu vou te entregar um passo a passo, por isso que é uma palestra de conteúdo, um passo a passo para que você selecione, para que você pesque dentro deste balde de muitas histórias, quais de fato são as histórias que você vai contar. Vamos lá. São 5 partes, eu acho, tá? E aqui a gente tem 2 modos de fazer essa palestra. Uma parando para poder fazer, e é este o jeito que eu queria, ou só correndo. Mas como eu acredito que vocês têm ainda um pouco de energia para me dar, eu quero fazer espaçado, porque vai chegar uma hora que isso vocês vão precisar de ajuda. Vamos lá. 10 assuntos técnicos. O que significa isso? Vocês vão escolher 10 assuntos que vocês mais falam, e são esses os assuntos eleitos. Por exemplo, no meu Instagram, o que eu falo? Medo de fazer pitch? Eu falo rápido demais? Não gosto da minha voz?
minha postura não é boa, eu quero melhorar minha postura, são as mesmas coisas. Como é que eu faço para vender? Tenho medo de aparecer? Não são as mesmas perguntas que você responde todos os dias? Ponto. Não vai fugir daquilo ali. É como se você falasse, a partir de agora, eu só vou responder isso aqui. Sabe o que vocês têm que ter vontade? De na hora que aparece a caixinha, você fala assim, eu acho que eu vou copiar a resposta daquele outro dia. Você também tem essa vontade, né? Eu vou copiar a resposta daquele outro dia que eu respondi exatamente isso daqui. É quase isso. É quase deixar uma resposta copiada. A minha pergunta para vocês é: qual é o tema que as pessoas mais te perguntam? E eu não queria que aqui fosse uma palestra 100% eu falando. Eu quero dividir com vocês. Qual é o tema que as pessoas mais te perguntam? O que é que os seus clientes e pacientes mais falam com você? Quais são as perguntas? Mandem para mim. Me falem. O que as pessoas mais perguntam? Quais são os assuntos técnicos que mais você fala? Eficácia de método contraceptivo. Gente, é muito lindo. Desculpa, eu vou te cortar. Eficácia de método contraceptivo. Tudo bem que a gente está na lapidária. Tá? Anticoncepcional funciona? É isso. A gente tem duas formas de falar. Uma, a gente fala para a cabeça e a outra, a gente fala para o coração. Sua audiência é público final, né? Maravilhoso. Anticoncepcional funciona? Então, você vai anotar aí, vai abrir o caderno de vocês, anotar de 1 até 10, e anticoncepcional funciona? Outra dúvida que as pessoas têm. Eu já vou até falar. Eu pulei o anticoncepcional um dia. O que eu faço? Vou engravidar? É isso. São exatamente essas perguntas. O que mais? Agora tem a do xixi, né? Da moça do Neymar, né? Tem umas perguntas que elas vão e vão aparecer. Então, por exemplo, essa da moça do Neymar, vocês estão sabendo dessa história? Então, não estão sabendo dessa história? Menina, você precisa ficar inteirada. Então, o que acontece? A gente só faz conteúdo. Neymar saiu com uma mocinha. E a mocinha falou que não engravidou porque ela fez xixi depois. Eis que 2 dias depois a mocinha aparece grávida, né? Enfim, não estamos aqui para julgar. Tá. O que mais que aparece? O que aparece, Gi, para você? Melhor tecnologia para flacidez. Não, peraí, diga. Melhor tecnologia para flacidez. Ótimo. Boa. Todo mundo quer saber. Melhor tecnologia. Boa, gostei. E de colágeno também deve aparecer, né? Mesma coisa. E colágeno? Tá. Colágeno, é isso. Começa a anotar isso, tá? Anotem essas perguntas. Sinusite tem cura? Dutasterida broxa? Essa é ótima. É isso mesmo. É maravilhosa, é isso. E da Tadalafila deve ter também. Você vai selecionar aquelas perguntas, você fala assim, eu não aguento mais. É elas que você vai fazer. O adulto, ele absorve conteúdo de diferentes formas. Significa que uma hora você vai soltar isso escrito, outra hora você vai soltar isso falado, outra hora você vai estar com uma roupa preta, outra hora você vai estar sem blazer, com blazer branco, com blazer preto, no palco da Lapidare, na live que eu faço. É isso. Repetir este mesmo assunto. Eu não quero falar de rinite. Rinite, né? Eu não quero falar mais de rinite. Não quero esse cliente. Para de falar de rinite. Você vai colocar. Mas, no geral, são esses 10. Você não vai fugir disso. Eu tenho um grande amigo chamado Ricardo Máxima. Ele tem uma metodologia um tanto quanto diferente. Ele pega... Todo mundo sabe o que é criativo? Criativo? Todo mundo... Alguém não sabe o que é criativo? Maravilhoso. Não, criativo é aquela chamada que você fala, oi, eu estarei na Lapidare, no Speakers, no dia tal. Se você é médica, é isso que é um criativo. O Ricardo, ele recebe, por semana, 10 criativos para gravar. Ele grava os 10 criativos e ele põe na plataforma, né? Ele impulsiona isso no tráfego. Na hora que esses criativos performarem, ele vai saber quais são os 2 criativos que mais performaram. Então, temos o criativo 1 e o número 3, foram os que mais deram certo. Eu não estou brincando, tá? Eu já vi isso. Ele grava 300 vezes o mesmo criativo.
É insuportável você ficar um dia de evento com o Ricardo Máxima, você decora o texto dele. Porque ele grava em todos os lugares. Ele pega o elevador, ele grava de frente para a luz, ele grava de costa para a luz, ele tira o blazer, ele coloca o blazer. Ele faz no elevador, ele faz no carro, ele faz no banheiro escovando o dente 300 vezes. Porque ele fala que é a repetição. Se esse criativo já deu certo lá, se ele fizer mais vezes, isso vai potencializar muito. Então, é a repetição. É tão gostoso não, é muito bom quando o cliente chega no seu consultório já pronto para comprar de você. Ai, porque eu já sei, é isso e aquilo, não é, doutora? Tudo que você falou no Instagram, a pessoa é capaz de repetir. Então, são esses 10 assuntos técnicos. Essa parte não é difícil, tá? Então, por que eu comecei com parte técnica? Porque vocês são médicos e vocês acham que o Instagram precisa ser um livro técnico. E eu estou reduzindo isso daqui a 10 coisas, 10 assuntos. E vocês vão botar isso de tudo quanto é jeito, tá bom? Maravilhoso. Segunda parte. Eu preciso das suas histórias. Ponto final. E a minha sugestão nesse momento é que você tenha 3 histórias de decisão. Me dá 3 histórias de decisão sua. Quais são as histórias? A decisão de vir para o digital pode ser uma delas. A decisão do que você não aceita mais e a decisão do que eu luto. Então, por exemplo, vocês ouviram essa história minha? Eu decidi vir para o digital quando a Betina me marcou, e aí eu recebi 36 mil reais, foi o meu primeiro dinheiro, e aí eu vi que era verdade. A minha história de decisão foi essa. Eu sempre vou contar essa história. Todo lugar que eu vou, todo podcast que eu vou, todo canto que eu vou, eu conto essa história, quando me perguntam. Tá, qual que é a decisão que eu não aceito mais? Eu não aceito mais que médicos, por exemplo, não consigam entrar no digital e falar, sabe? Porque se a pessoa não falar, ela não vai vender. E a medicina hoje, profissionais liberais como um todo, que eu falo no meu Instagram, precisam entender que para vender eles vão ter que falar. Eu não aceito mais o seu silêncio. Então, essa é a história. Você vê, é uma história íntima. Mentira. É uma história pessoal, e a gente falou de pessoal e íntimo ontem. Ela é uma história pessoal, mas é uma história minha, que não está em livro nenhum. É uma coisa que eu não aceito mais. Eu não aceito mais seu silêncio. E aqui é importante, porque quando eu coloco emoção, você volta a prestar atenção em mim. Então, aqui, decisão do que eu não aceito mais. Decisão do que eu luto. Eu quero que todo mundo tenha um posicionamento. Isso aqui eu luto mesmo, tá? Eu quero que todo mundo tenha um posicionamento no digital. Ai, Carol, é infoproduto? Não, não é infoproduto. É posicionamento. Posicionamento é diferente de infoproduto. Infoproduto é você vender um produto. Posicionamento é você ter uma postura ativa, você conseguir falar, você trazer o que você pensa, no que você luta, no que você não tolera mais. Então, quais são as suas histórias? Alguém quer compartilhar uma história? É para pensar, gente. Vamos lá. Eu sei que a bateria está acabando, mas vai. Não, uma dessas 3 histórias. Só para validar a história. A história do que você luta. O que você luta? O que você todo dia fala com o teu cliente? Por exemplo, você luta, você fala isso todo dia. Então, peraí que esse negócio está meio esquisito. Os olhos de coco lava a calcinha, peraí, vamos entender aqui. Decisão do que você luta. Ah, então, peraí, ó. Então, repara que ela pode ser as duas. Eu não aceito mais que você não use óleo de coco. Por quê? O óleo de coco é natural, ele é barato, você acha na farmácia, no supermercado, parará, parará, parará. Gente, lavar a calcinha é básico. Entende? Mas você precisa falar. Você precisa falar. Mas na cara do celular. Não, na cara do celular. É isso. Maravilhoso. Maravilhoso. Não fala dos meus filhos. Por que ninguém fala dos meus filhos, entende? Você vai falar do filho. Não aceito mais criança na tela do celular. Não precisa. Mas é uma causa que você luta, tá? Essa vai começar a ser sua bandeira. E olha que legal, isso não está em nenhum livro mais. Isso não está em livro.
Mas é uma coisa que já começa, as pessoas começam a se conectar com você. Primeiro que é muito esquisito você falar, gente, eu acredito que todo mundo lava calcinha, mas tudo bem. É muito esquisito você falar assim, eu não admito mais que você não lave a sua calcinha. Entende? Eu gosto de lapidário porque não está gravado isso que eu estou falando. Deixa eu te contar uma coisa. Mas precisa falar, entende? Precisa falar. Aí vai ser assim, nossa, segue aquela mulher lá que ela vai mandar você lavar sua calcinha. É isso, entende? Mas é esse o sentimento, cansei. Deixa eu te contar uma coisa. Valesca Bruzzi, vocês conhecem Valesca Bruzzi? Valesca, quem conhece? Você conhece quem? Valesca Bruzzi é uma marqueteira, uma mulher que tem 2, 3 filhos, sei lá quantos, que é casada, enfim, e tem um perfil que fala de marketing. Eu gosto do perfil dela. Tem uma sequência no perfil dela que foi a que deu mais visualização e foi histórica, que é vai lavar o seu cabelo. Gente, a mulher fala de marketing digital. Mas você entende que na hora que eu falo vai lavar seu cabelo, que ela fala para as pessoas, isso é um movimento que ela está gerando, e aí eu lavo o cabelo, me sinto linda e limpa, e lembro de quem? Valesca Bruzzi. Tá bom? Isso é muito importante. Eu não sei o nome dessa pessoa que eu vou falar a seguir, só fico confortável porque não está gravado, mas tem um cara, eu não sei quem é, tá? Que ele fala, um dos valores dele é todas as minhas grandes decisões, eu preciso ajoelhar para rezar. Então, ele começou a trazer isso no Instagram dele. Nossa, eu estou com um problema, eu não sei se eu separo, não sei se eu caso. Cara, está com dúvida? Ajoelha e reza. Ajoelha e reza. Ajoelha e reza. E virou um bordão dele isso. Pois ele criou, desenvolveu, vendeu, sei lá, um genuflexório, que é aquele negócio de igreja que você abaixa. Ouve a história. Ouve que não acabou. Ouve que não acabou. Ele recebe mensagens belíssimas. Você mudou a minha vida. Gente. Porque agora eu rezo. Agora eu rezo. Olha o poder do objeto. Se eu tenho... Gente, ninguém lembrou de rezar aqui hoje. Mas se eu tenho aqui uma coisa que me lembra de rezar, eu estou aqui passando de bobeira, eu dou uma ajoelhadinha e rezo. Entende? Esse é o poder da repetição. Esse cara fez milhões com esse negócio, tá? Eu não sei o nome dele, mas é Pietro, sei lá o quê. Esse cara fez milhões. Então, são essas as histórias. Tem algum uro aqui? Você é uro, né? Você luta pelo quê? Vamos só saber. Você luta pelo quê? Ah, mas, gente, câncer de próstata não é legal. O que mais? Eu sou. É ótimo. Ah. É isso. Mas é isso. O que é que você fala com o seu cliente? Aquela pessoa que você fala assim, se eu pudesse dar um conselho da vida, é quase isso. É quase o conselho da vida, entende? Por exemplo, o Fernando, ele fala, cara, não traz sua esposa. Deixa eu ver se ele está chegando. Imagina se ele está chegando, gente. Não, é uma mulher. A Flávia. Não, jamais. A casa é sua, fica à vontade. Ele fala, não vai trair a sua esposa, porque às vezes os pacientes chegam no consultório e falam assim, ai, doutor, pulei a cerca e agora eu estou com um negócio aqui, dá uma olhada. Ele fala, não vou olhar, você fez errado, você não vai fazer isso mais, você vai me prometer. Entende? É trazer um pouco além. É trazer um pouco além. Você pode falar, não pular a cerca e vem no meu consultório que eu não vou olhar. Fernando, olha, quando é... Calma, Diego. Não foi você que mandou... Ele estava contando para você esses dias que ele foi fazer um preenchimento com hialurônico no pênis e foi... Não do Diego. Aliás, nem sei. Ai, gente, está ficando esquisito esse negócio. Está ficando esquisito esse negócio. Fernando é o seguinte, ele trabalha com harmonização íntima. Então, ele faz o procedimento nos homens. Só que quando o procedimento é mal feito por áreas adjacentes da saúde, se é que vocês me entendem, pessoas que não são qualificadas, ele não olha. Eu não vou olhar. Você devia ter feito com médico, você devia ter feito com uro. Entende? Eu não vou olhar a cagada que a outra pessoa fez.
é isso, mas ele fala, entende? Ele verbaliza. E isso daqui é importante, porque no momento que ele verbaliza, você está trazendo o quê? O que vocês mais querem? Autenticidade. E olha que a autenticidade numa coisa boba. Vai lavar a sua calcinha. É isso. Olha lá, não juntar todos para lavar no final de semana. Vai já lavar a sua calcinha agora. É isso. Então, isso é alguma coisa que você luta. Aí, viajando, né? Se todas lavassem a calcinha no mesmo dia, ninguém ia ter candidíase, não é isso? Então, já sei, tá vendo? 3 histórias de decisão. Eu sei que alguns de vocês, e olha, vocês podem... As coisas que eu vou dizer aqui agora, elas são... E eu trouxe muito da minha história aqui para vocês copiarem mesmo, o que faz sentido. Porque, às vezes, é tão restrito o repertório de vocês que vocês nem têm ideia, tá? Eu sei que algumas pessoas aqui ainda não decidiram essa vinda para o digital. Eu quero ir mesmo, eu preciso ir, sabe? Eu estou disposta. Mas você pode falar assim, gente, sabe por que eu decidi vir? Porque eu cansei de ver médico falando bobeira na internet. Isso é verdade ou mentira? Vocês podem usar isso. Eu decidi vir para o digital porque eu cansei. Tem hora que eu abro o Instagram e me dá vergonha, dá vontade de denunciar para o CRM. Mas eu não posso fazer isso. Mesmo que eu não tenha o melhor vídeo, eu estou aqui para te trazer a verdade. Tudo é a história que você conta. Mesmo que eu não saiba, que eu não tenha a melhor câmera, eu vou te contar a verdade, eu vou te esclarecer como é. Tem que lavar a calcinha todo dia. Esse corte não vai para o Instagram. Tem que lavar a calcinha todo dia. 3 histórias de decisão, tá? 3 histórias de decisão. Eu decidi... Tem uma narrativa de uma cliente minha que é linda, chama Carol Rache, ela. Ela fala o seguinte, toda vez, olha que bonito isso, toda vez que eu subir na vida, eu vou trazer vocês também. Toda vez que eu aprender uma coisa nova, eu vou ensinar para vocês também. Isso é muito bonito. Eu estou me desafiando. Gente, vocês nunca me viram aqui no digital. Eu não apareço nesse Instagram muito, mas agora eu vou aparecer, porque eu entendi que eu preciso estar aqui. Só que vocês vão me ajudar também. Então, entende? Eu estou vindo, mas eu quero vocês também. Eu estou dando sugestões, tá bom? Então, vamos lá. Eu tenho 10 assuntos técnicos, que é o que vocês mais gostam, que é a parte mais fácil. Aqui, eu tenho 3 histórias de decisão. Pode ser a decisão que quiser, tá? Mas eu decidi que eu não vou mais, eu cansei de ver várias coisas. Ou então, é isso que eu luto para que vocês falem. Beleza. Aqui, a gente precisa falar dos sentimentos. Eu vou explicar cada um, tá? Eu quero 5 desafios, eu quero 5 medos, 5 desejos e 5 inimigos. Quais são os desafios da sua persona, do seu cliente? Qual é o desafio? Eu estou olhando para o seu urologista. Qual é o desafio do urologista, do cliente do urologista? Ter uma relação sexual de 10 minutos. Estou certa ou estou errada? Ter uma relação sexual. Ou fazer subir. Sei lá, é um desafio. Ai, não consigo concentrar. É um desafio. Vocês precisam saber falar de isso daqui, gente, tem que estar na ponta da língua. Tá? Por quê? Para a venda acontecer, você precisa saber cutucar as dores. O ser humano ele age muito pela dor. Tem algumas pessoas que agem pelo desejo, pela ganância, mas a grande maioria das pessoas, ela age com a dor. Ou seja, algumas mulheres precisam ser traídas para voltar o olhar para a imagem, voltar o olhar para elas. Precisava chegar nesse ponto? Não, não precisava. Mas ela deixou carregar esse negócio até lá. Quando o médico está vendendo, vocês não falam disso daqui com profundidade. E eu preciso, isso aqui é muito importante, eu preciso que vocês falem com profundidade. Por que é que nós vamos operar o seu septo? Porque você vai respirar melhor. É superficial. Você precisa conseguir falar durante 5 minutos disso. Gente, sabe, quando você não aguenta mais ficar com a boca seca, são esses sentimentos que eu quero. Você não aguenta mais ficar com a boca seca. E aí é uma respiração horrorosa. Você vai olhar nas fotos e nos vídeos, está lá, ó.
aquela língua mole, aquela língua hipotônica, o rosto aberto, uma postura feia, você não está mais... E olha, era da respiração e virou da imagem. Então, precisa ter repertório para falar. Vamos um por um aqui? Quais são os 5 desafios do seu cliente, além de lavar a calcinha, que é um desafio? Quais são os 5 desafios da sua persona, do seu cliente? Quando ele chega no seu consultório, o que ele quer? Quando ele chega no consultório de vocês, o que ele quer? Ele fala, eu vou falar do meu agora, tá? Para inspirar vocês mais. O que o meu cliente quer quando ele bate lá na minha porta? Ele fala, Carol, eu quero fazer uma palestra. É um desafio. Ou então, eu fui convidado para palestrar, eu não sei o que eu vou falar. Carol, eu estou vendo que outros especialistas estão tomando um lugar que podia ser meu. Está vindo gente desqualificada, eu preciso falar. É um desafio. Carol, me chamaram para fazer uma live, eu não sei o que eu vou falar. Esse é um desafio. O que essa pessoa quer? O que essa pessoa quer? Chega gente também, quero fazer um pitch de 10 milhões. Chega, quero ser aplaudido de pé, chega de tudo, tá? Mas chega. Quais são os desafios? Vamos pensar nesses desafios? Compartilhem comigo. Desafios, do lado de cá. Qual o desafio, Diego? Do seu paciente. Ó, microfone. Ele quer uma garantia que vai ter o nariz bonito. Não é um desafio, esse é um desejo. Tá. Viu que eu falei que ia encacar uma hora? É um desafio. Por que ele chegou lá? Também. Às vezes o desafio dele é aparecer mais bonito na foto, que nem aquele cara que você me mostrou ontem. Aquele sertanejo. Sim. Entende? Eu quero aparecer mais bonito na foto, é um desafio. O que mais? Parecer mais jovem. Enxergar melhor. Para quê? Porque como é que você chama? Você é oftalmo? Tá. Enxergar melhor. Às vezes, enxergar melhor é um desafio, mas eu quero que você tenha repertório para falar disso. Eu sei que quando você vai jantar com as suas amigas, é essa história que você vai contar. Eu sei, tá lá, você está na casa dos 40. Você vai jantar com as suas amigas, e aí todo mundo vai num restaurante que já está meia luz. Você já não está conseguindo ver o cardápio melhor. Eu sei que é vergonhoso abrir a sua bolsa para pegar o seu óculos e ler o cardápio na frente das suas 5 amigas que nenhuma usa óculos. Viu? É isso mesmo. Eu tenho vergonha. E quando você sai e esquece? Quando você vai passear com as suas amigas e esquece o óculos em casa? Acabou o passeio. Você não consegue ler mais nada. Oftalmopediatria. Tá, beleza. Peraí, que a véia do rolê já não funciona mais agora. A pediatria é muito nos filhos mesmo. Você quer... Gente, deve ser muito maior. Usar óculos, né? Criança usar óculos deve ser Criança usar óculos deve ser uma dor absurda. Gente, eu estou sofrendo tanto que o Murilo está usando um aparelho para dormir. Ninguém vê o aparelho, mas eu sofro. Aí eu fui na dentista, aí quando botou o aparelho no Murilo, ele não sabia o que respirar, assim, aí ele nervosinho assim, tipo, aquela sensação, ela olhou para ele e falou assim, pode chorar. Eu comecei a chorar do lado. É isso. Então, assim, você quer que a sua criança seja a primeira criança, porque isso pega. Você quer que a sua criança seja a primeira criança da escola, na fase de 5 ou 6 anos, a usar óculos? Tá, é porque ela me pediu uma dor. Eu quero um desafio. Qual que é o desafio? Tirar o óculos. Qual que é o desafio dessa pessoa? Trazer o seu filho de volta. Trazer o seu filho de volta. A criança que usa muita tela fica insuportável. Ela responde, ela não te obedece. Então, você quer seu filho de volta? A tela roubou seu filho. Esse é o desafio. Eu quero meu filho de volta. A ideia é que sejam 5. Tá? E eu queria que você lembrasse aqui, o que a mãe fala com você? Porque aqui é muito discutativa. Quando ela chega no consultório, o que ela fala? Doutora, eu não sei se o meu filho está enxergando bem. Por quê? E aí, você entende? Você tem que dar uma cutucada, porque ela vai te responder. Você ia falar alguma coisa? Tá. A gente vai tendo ideias... Tá. Sim. Qual que é o desafio? Aparecer bonita na foto. O que ela quer? Desafio, o que ela quer? O que ela quer? Olhar no espelho e não ter uma mancha. Se livrar da maquiagem também.
não usar É, maquiagem, se olhar da não maquiagem. depender da base, não depender do protetor solar com base. E aí vai aumentando o seu repertório. Eu quero ter uma foto bonita, eu não quero depender da base, eu quero me olhar no espelho e sentir bem, eu quero receber um elogio sincero. Eu não quero quero olhar pra ter que, eu não quero ter que escolher minha viagem para não piorar meu melasma. Olha lá, não quero Eu ter não que quero escolher. ter que deixar de fazer coisas por causa do meu melasma. Isso aí. Exatamente. Eu não quero ter que definir. Esse eu achei muito legal. O final de semana, o meu final de semana. Só que qual que é a grande sacada aqui? Você precisa começar a falar dessas dores, desses desafios, desejos inimigos, toda semana. Então, vamos lá. Vamos relembrar a nossa vida? Você vai ter que trazer um conteúdo técnico. Isso não tem regra, tá? Vocês vão fazer o que vocês quiserem. Mas um conteúdo técnico, ele vai vir. Aí, 3 stories depois, gente, você acredita que saiu uma paciente aqui? Sabe o que ela falou comigo? Ela não quer ir para Fortaleza no final de semana. Por quê? Porque ela sabe que ela vai piorar o melasma. Olha que loucura. Pois eu trabalho para isso, para que a mulher consiga escolher a viagem independente do melasma. Entende? Daí você vai se conectando e as pessoas vão falar, eu faço isso. Isso aqui é muito da Amanda, tá? Amanda que falou. É você falar o que ela quer ouvir e não o que a gente está pensando de ego. Então, quais são os desafios que ela tem? Então, aqui tivemos muitos, tá? Agora, qual que é o medo? Desafio é diferente de medo. O meu cliente quer subir no palco. Quais são os medos dele? Cadê Manu? O medo é branco. O medo é branco. O medo é cair. Gente, eu já caí no palco, tá? Eu tropecei e caí tipo, na entrada do palco ali, uma vez. Eu lembro exatamente, tá? Eu nunca mais esquecerei. Cair no palco, sei lá, é um medo que eu tenho. Eu tenho medo de cair no palco. De cair, de dar branco, de falar alguma coisa que não pode. Entende? Do slide eu não tenho tanto problema. Mas, entende? São angústias. Quais são os medos? Falhar é um medo importante. Perder competição porque a respiração está ruim. Ficar feio. Não ser... É que o Diego atendeu um sertanejo e eu vi a foto. A internet me chamar de feio. Quais são medos? Diga. Não. 5 diferentes. Qual que é a sua área? 5 quaisquer. Entende? Quaisquer. Tenho medo de fazer preenchimento labial e ficar com a boca de salsicha. Boca de salsicha. Boca de salsicha é um medo. O outro medo pode ser outra coisa. Ficar artificial. E aí você vai trazer, gente, olha essa boca que eu tenho para mostrar para vocês. Aí está lá a boca linda. Você acredita que o medo dessa paciente era ficar com boca de salsicha? Só isso que você pode falar. Aí, um mês depois, o maior medo das pessoas que nunca fizeram preenchimento é ficar com boca de salsicha. Acabou. Você vai trazendo ali, e aí o que vai fixando na cabeça do seu cliente que está te ouvindo, da pessoa que te ouve, do seu cliente não, da pessoa que te ouve. Ela faz uma boca que não é de salsicha. Isso é muito inconsciente. Isso é muito inconsciente. Fez sentido? Beleza. 5 desejos. O que essa pessoa deseja mesmo? O meu cliente deseja ser aplaudido. Ponto. O meu cliente deseja um vídeo viralizado. Um vídeo bom viralizado. O meu cliente deseja subir no palco e vender. O meu cliente deseja ficar bonito falando e conseguir falar horas e horas e horas intermináveis. O que o seu cliente deseja? E muitas vezes esse desejo não está ligado a uma parte técnica e teórica, do tipo, meu desejo é respirar melhor. Às vezes não é só isso. Vocês vão ter que investigar para entender qual que é o real desejo desta pessoa. Então, focando ali no urologista, né, porque o caso que eu tenho em casa é de urologista. Qual que é o desejo? É ele ter uma relação? Não, é ele se sentir homem. O desejo ele não está em ter seios maiores, ele está em ser desejada. Qual que é o desejo? Então, ginecologia, engravidar fácil, olhei para você agora, engravidar fácil. Não sei o que é o desejo. Mas a gente precisa pensar nesse desejo e você precisa falar isso. Outra coisa
que cabe aqui, que é muito importante, eu sei que você já tem muitos históricos de clientes atendidos. Todas as vezes que vocês forem contar uma história, não precisa contar a história do cliente do dia. Você conta uma história de muitos anos atrás, mas não fala que foi há muitos anos atrás. Ou seja, eu acabei de atender um cliente, é só o acabei que não é verdade, mas o cliente é verdade. Logo, a história fica verdadeira. Entende? Eu só vou contar isso daqui, não tem ninguém gravando não, né? Eu só vou contar porque é a estratégia que eu uso e dentro do meu coração deu certo. Uma vez, eu ajudei a vender uma mina de ouro. Não é mentira, é verdade. É uma mina de ouro mesmo. Gente, eu sei tanto de dinamitagem que vocês nem podem imaginar. Eu atendia do gerente da mina, aqueles caminhões, eu sei pelo nome aqueles negócios. Aliás, aquelas rodas gigantes. Eu atendia todo mundo da mina de ouro. Eles estavam vendendo uma mina de ouro para chineses. E eles iam receber os chineses lá da China para fazer uma apresentação e falar: esta é uma mina de ouro muito lucrativa e muito produtiva. Enfim, essa era a história. Eu não posso contar essa história. Por quê? Porque só tem 7 minas de ouro no país hoje. Ou seja, uma é da Gerdau, outra de não sei quem. Ah, então foi aquela ali que ela vendeu. Entende? Esse é o ponto. Eu não posso falar. Logo, eu substituí a palavra mina de ouro por petroleira. Então, toda vez que vocês me virem falando que eu vendi uma petroleira, é a mina de ouro. Mas é tão grande quanto. É o ouro negro. É tão grande quanto. Entende que a grandiosidade, ela fica importante? Venham trazendo essas histórias. Conta essas histórias. Eu falo que para cada atendimento tem que ter uma história. Eu sei que para quem está começando, vocês podem trocar essa frase para um dia de atendimento, uma história, tá? Mas é a história de o dia foi tão produtivo. Hoje eu atendi uma senhora que me falou isso, isso e aquilo, e as pessoas lembram. As pessoas lembram disso. Conte essas histórias. Gente, você acredita que me trouxeram? Lá em Minas tem muito disso, Felício Roxo. Me trouxeram um porco vivo. Não tem desse negócio do Felício Roxo? As pessoas me deram um porco. Você acredita? Gente, eu resolvi o câncer de próstata. É essa pequena história que vai conectar. Não é o dado científico de vamos lutar pelo câncer de próstata em novembro, que é o Novembro Azul. Tá? Beleza. 5 desafios. O que é que ela está agarrando ali? Eu quero fazer a live, mas não consigo. O que é? Medo do julgamento. Eu quero fazer, mas não consigo. Qual é o desafio que ela está enfrentando? Qual que é o medo que ela tem? E, olha, esse medo não é um medo fisiológico. É fisiológico, mas não é um medo ligado à anatomia, tá? Médicos. É um medo de, eu tenho medo de passar vergonha. Nossa, tinha uma cliente minha que tinha medo, ela só palestrava de calça, porque ela tinha medo olha que bizarro. Olha como é que medo é um negócio esquisito, né? Ela tinha medo do salto pisar na saia e ela ficar sem saia no palco. Vai acontecer, mas não adianta. É um medo que ela tem. 5 desejos. Isso daqui é muito importante. 5 inimigos. O que significa o inimigo? É o seguinte. O adulto, por mais que ele é adulto, que ele seja adulto, é muito gostoso eu falar com vocês assim, eu sei por que vocês não gravam. Por quê? Porque ninguém ensinou. A escola não ensinou. Quando eu falo a escola não ensinou, o que eu estou fazendo? Eu tiro a culpa de vocês e coloco a culpa na escola. Por que eu não posso falar assim? Eu já sei por que você não grava. Você não grava porque você está com medo do julgamento. Enquanto você não venceu o medo, não vai adiantar. Ou seja, a culpa é sua, entende? Eu sei por que eu estou 2 quilos acima do peso. Por quê? Porque eu como chocolate todos os dias às 9 horas da manhã. Mas não é isso. A culpa é do Fernando que compra. É isso, entende? A culpa não é minha. Mas está lá a livre demanda do chocolate, como é que eu não vou comer? Entende? Isso é muito importante. O que você pode tirar de culpa do seu cliente? Aqui a minha para você está fácil. Você já sacou qual que é a sua? Da mãe, da vida corrida. Gente, por que a mãe coloca a criança na tela? Eu te entendo. E aí você vai começar assim. Você está tirando, a culpa não é dela, por mais que você saiba que é, tá? A culpa não é dela. Eu te entendo que você coloca. Pois o que acontece?
Você trabalha, você tem que produzir dinheiro, você tem que chegar em casa, dar amor para suas crianças, fazer o jantar, organizar a cozinha, olhar a tarefa. É óbvio que você quer silêncio. A culpa não é sua, a culpa é da rotina, é de qualquer outra pessoa. Tá? Diga. Caso da calcinha. Voltemos ao caso da calcinha. Microfone. É de serem traídas. Espera. Qual que é o maior O medo? maior medo, sim. É de Tá, ser- então você voltou no medo aqui. De quem que é a culpa? Os De quem que é a não, culpa? ela sente como um inimigo, entendeu? A traição para elas é uma coisa que não... Não, fala mais. Assim, às vezes tu examina, tem doença, né? Então, Como é que é? Às vezes tu vai examinar e tem doença. Tá. Ah, Entendi. E daí Deixa eu tentar. o horror começa a acontecer. Né? Não, peraí. Peraí, já preciso de detalhes. Tá. Ela acha que foi traída e que ficou Não, doente? tu examina, tá? E às vezes tem doenças que só vêm através de uma traição. Tá. Tem coisas que é óbvio, entendeu? Tipo DST. Tu Tá. não vai estar falando na cara dela que é isso, mas o medo que elas têm, que daí a vizinha vem que também tá com o mesmo medo, entendeu? Tem muitas pacientes que têm medo. De ser traída. Claro, porque o que uma doença venérea fez? Foi uma traição? Óbvio, se ela não foi ela que traiu, alguém traiu ela, né? Tá. Então aqui é um medo, não é? É. E posso te falar uma coisa? Talvez o medo de ser traída é maior do que o medo de ter a doença. É isso aí. É isso que você vai falar. É isso aí. É isso que você vai falar. Eu entendo. Gente, sabe o que eu... eu vou te dar o story pronto. Sabe o que eu descobri hoje? Aliás, sabe o que eu tenho percebido ao longo dos anos de atendimento? Que a mulher ela tem mais medo de perder o marido do que de perder a própria saúde. Sim, eu tenho certeza. É isso. É isso aqui, ó. Eu tenho certeza absoluta. Eu faço para vocês essa história. É o medo. Gente, ela pegou muito bem isso daqui. Ela pegou muito bem, porque eu sei que a mulher prefere. É isso. Você vai fazer essa história, você vai me falar, Carolina, deu muito certo. Porque as pessoas, a mulherada vai responder, é isso mesmo. É isso mesmo. Eu coloco isso porque isso é uma queixa constante, isso assim é pesado, tu entende? Você vai fazer assim, ó, vai pegar o celular, 6 horas da tarde. Gente, e ó, cansada. Nossa, vocês não vão acreditar nos atendimentos que eu tive hoje. 3 pessoas, 4 pessoas, X pessoas me falaram que tem medo de ser traída, mais do que de ter uma doença. Quando elas chegam aqui no consultório, é isso daqui que é por isso que precisa ter repertório. Eu vejo no olho delas o medo e a apreensão quando eu estou olhando de falar assim, existe uma doença aqui. Porque essa mulher, ela é tão dedicada ao homem que ela sabe que ela não traiu. E se ela tem alguma coisa, foi esse homem. Mas Deus o livre, acho que eu apanho deles aí. Não apanha deles. Sua persona não é eles. Aí alguém vai vir, eu estou falando da sua esposa? Printa. Eu estou falando da sua esposa por acaso? Entendeu? Eu não estou falando. Você tem algo a dizer? Se a máscara... Gente, olha, assim... cadê Sabrina? Sabrina, eu falo assim, ó. Eu queria, mas Deus me livre de ter um cancelamentinho. Eu queria, mas Deus me livre. O que a Betina passou foi muito difícil. Mas todas as vezes que alguém fala alguma coisa dela e ela expõe, a comunidade está do seu lado. Eu tenho um ritual no meu Instagram que é a água da clareza. Então, todos os dias de manhã, eu posto a água da clareza. É um copo que eu coloco água da clareza. Você quer ter clareza na vida? Bebe a água da clareza. Só que, assim, o meu copo, ele é amarelo. Ele não é amarelo, é aquele ouro velho, assim. E aí, você acredita que teve uma seguidora que falou assim, como é que a água da clareza é água da clareza se o copo é amarelo? E aí, o que eu fiz? Eu printei e eu tirei o rosto dela. E pus lá no Instagram. Eu falei, gente, mas sei lá, eu só tenho esse copo. Sei lá o que eu falei. O povo veio quente. Ela não sabe de nada, desse jeito, uma coisinha boba. Então, não é o homem. Não é o homem. Agora, eu quero que vocês comecem a receber relatos. É isso mesmo, doutora. Quando eu fui ao médico, eu descobri
eu descobri que eu não traí, eu não transei com outra pessoa, se eu tenho a doença, foi ele. E me doeu mais saber que foi ele do que saber que foi a doença. Isso é falar de sentimento. Vocês lembram daquela roda colorida que a Isabela Franceschini botou aqui? Que é a roda das emoções? Depois vocês procurem no Pinterest. Essa roda das emoções, ela está lá no Pinterest. E existem muito mais emoções do que alegria e tristeza. Só que, quando você fala somente de alegria e tristeza, você está se conectando ou na alegria ou na tristeza. Tem medo, tem angústia, tem frustração, tem rancor, tem dor. Entende? E aí são essas palavras que tem que estar na boca. Porque você vai se conectando com uma pessoa, com outra pessoa, com outra pessoa. Agora, se você sempre fala, eu só me conecto aqui, ó. É por isso que a gente tem que saber falar de várias formas para as pessoas, tá? Inimigo, a culpa não é dela, tá? Inclusive, a culpa da traição não é dela. A culpa da traição é de quem? Da mulherada que está andando de... Isso aqui é mais sensível falar, tá? Mas ela sabe também. Mas a culpa não é sua. A culpa não é sua. Ah, mas eu não me dediquei ao meu marido. Sua vida está corrida. A culpa não é sua. A culpa nunca é da pessoa. Existe uma regra que é assim: você vende o que ela quer e entrega o que ela precisa. Então, ela precisa estar ali com você para ter o carinho, o acalento, o acolhimento. Mas o que ela precisa? De outras coisas. Você vai entregar depois. Entende? Entrega o que ela precisa. Entrega o que ela precisa. Então, quantas vezes a gente já assistiu aulas pensando, nossa, eu achei que não era isso. Por exemplo, a aula da Amanda ontem. Eu achei que... Ela não ia falar sobre ego. Depois ela veio e falou sobre ego, mas eu não ia falar de conteúdo. E aí a máscara serviu para mim também. Então, é muito sobre isso, tá? Passei aqui. Tá, tudo bem. Nenhum mistério. 5 desafios, 5 medos, 5 desejos, 5 inimigos, tá bom? Isso aqui é muito importante. Aí, você vai lá. Assunto técnico número 2. 2 horas depois, né? 3 horas depois, enfim. Peraí. 2 horas depois, 3 horas depois. Um medo. Um inimigo. Mas a culpa não é dela. A culpa é disso aqui. Estou te falando. Mas você precisa resolver. A culpa não é sua, mas você precisa resolver. Entende? Então, vamos lá. O que nós temos aqui? Carol, só Senhora. Tudo isso você está falando de stories só. Não, eu estou falando de histórias. Não, mas você coloca no Reels isso? Eu coloco em todos os lugares. Gente, eu sou a pessoa mais... Eu não vou nem dar o adjetivo. Eu preciso produzir conteúdo com inteligência. Eu sou mãe de 2 crianças. Eu tenho 1000 coisas. Se eu tirar um dia para gravar Reels, outro dia para gravar, eu fico doida. Então, o que eu faço? Assim, sem sombra de dúvida. Eu posto o story. Se deu muito certo, eu subo ele para o Reels. Sem sombra de dúvida. Há um tempo atrás, eu tinha um combinado com a minha social media. Quando eu ia responder caixinha de pergunta, se eu quisesse, né, que aquela resposta fosse para o Reels, eu botava a caixinha embaixo. Se eu achava, não, ficou meio sem graça, eu botava a caixinha em cima. Então, ela já sabia. Tudo que é caixinha embaixo vai para o Reels depois. Você precisa fazer várias e várias e várias vezes. Tá. Pode pôr, pode pôr. Pode pôr. É isso. É isso. Pode colocar, pode colocar. Seu conteúdo nunca é. Imagina esse vídeo dessa mulher viralizado. O seu maior medo é descobrir que foi traída do que descobrir que foi uma DST. Se esse negócio viraliza, vai lotar seu Instagram de gente qualificada. Esse que é o ponto. 5 bandeiras. Quais são as bandeiras que você levanta? Pelo que você luta? Quais são as bandeiras? Quais são as frases que você fala? E eu vou mostrar as minhas aqui. Quais são as frases que você fala repetidamente, que são praticamente um bordão para você? Isso precisa estar na boca de vocês. Quais são as minhas? Se você não falar, você não vai vender. Gente, quantas vezes eu falei esse negócio aqui ao longo desses 2 dias? Eu falei, muito. Se você não falar, você não vai vender. Você não vai vender. E eu venho trazendo essa frase muito forte. Agora eu vou dar um spoiler. Tem uma outra frase minha que está emplacando também,
que é aquela, ninguém segura uma mulher que fala bonito. Vira e mexe, eu estou botando ela. Porque é a repetição. Se Ana Maria Braga tivesse, mais você, né? Se o Ana Maria Braga tivesse iniciado mais você falando bom dia, ou então tivesse falado acorda, menina, uma vez só, não ia ser um bordão. Todos os dias ela fala, acorda, menina. A gente já sabe. A gente já sabe. Precisa repetir. E quanto mais vezes você repetir, melhor. Por quê? Porque se você não falar, você não vai vender. E é engraçado porque cabe em tudo quanto é lugar, tá? Segunda frase. O pitch não é sobre o produto, é sobre você. Está no fim dos meus slides, está no meu post, está na minha fala, está em tudo quanto é lugar. É como se fosse assim, não tem nada para falar, deixa eu falar isso aqui. Tem que ter essas frases, tá? Terceiro, eu não disse ela aqui, eu estava até olhando ali, mas é uma coisa que eu falo muito. Silêncio e batom vermelho não é qualquer mulher que sustenta. É difícil colocar um batom vermelho. A mulher nada sabe disso. Precisa estar muito confiante para ser boa. Cadê o teu, né? Você bem sei, né? Precisa estar muito confiante para botar um batom vermelho, da mesma forma que você precisa estar muito confiante para sustentar uma pausa. Não é qualquer pessoa que faz isso. Essa frase é uma frase que eu falo muito. Falar bonito vende. Que, coincidentemente, também é nome de produto. Mas, spoiler, vai mudar. Mas eu falo, falar bonito vende. Vocês ficam aí falando feio, fica aí falando pouco, fica aí falando para dentro. Na hora que você aprender a falar bonito, você vai vender. Ou então, essa frase está vindo aumentada. Ninguém segura uma mulher que fala bonito. Última, esse palco é seu. Eu falo muito isso. Sobe nesse palco, assume o palco do seu Instagram, assume a sua vida, sobe nesse... que palco que você podia estar que você não está? Eu tenho muito essa frase para mim. Quais são as frases que vocês mais repetem no consultório? Quero ouvir. A gente está quase acabando, tá? Diga, Gi. Eu falo sempre que a gente já tem muito problema na vida do que não precisa que... errei. A gente já tem muito problema na vida e respirar pelo nariz não precisa ser mais um deles. Olha, maravilhoso. Maravilhoso. Respirar pelo nariz. Respirar pelo nariz não pode ser mais um deles. Essa frase é boa, viu? Pode começar a falar. ChatGPT. ChatGPT é um grande parceiro que eu tenho na vida também, tá? É isso. ChatGPT. Maravilhoso. Quem mais tem frase que repete todo dia? Eu. Quem? O natural é atemporal. O natural é atemporal. Maravilhoso, gostei. Resultados naturais. Resultados naturais. E aí é a hora de você postar a foto do seu paciente ali, ó, bonitão, só isso. Esqueci a frase. O natural é atemporal. Acabou. Marcou. Ou, Gi, você não tem como postar uma foto de uma respiração, mas o movimento de árvore, ele é muito simbólico aqui também, entende? Fazer um vídeo ali de 15 segundos, você já tem muito problema para a respiração ser mais um deles. Essa frase... Ficou até relaxante. É isso. Esse é o ponto. Quem mais, do lado de cá? Frase que repete toda hora para o paciente. Se a gente quer matar o paciente, repetindo 1000 vezes. Vocês não lembram? Vai, quero. Aonde? Não pode entrar de lente de contato numa povo. Entra? Nossa. Não pode, então, peraí. Qual que é seu humor? Ele é mais solto ou ele é mais travado? Porque, assim, é uma frase ótima. Não é uma frase boa. Não é uma frase ótima, não. Não pode entrar de lente de contato no mar. Dependendo de como for o seu humor, você pode falar assim, quanto que você ganha para entrar de lente de contato no mar? Entende? Seu dinheiro nasce, tem um plano, sei lá, alguma coisa relacionada. Tipo assim, você está com tanto dinheiro assim para perder uma lente toda vez? Então, dá para você ainda brincar com essas frases. Tá? Lembra que eu falei ontem? E é muito engraçado que essas frases, elas são cíclicas. Essas frases, elas são cíclicas. Elas vêm aparecendo ao longo da sua jornada do Instagram. Então, tem hora que aparece uma, tem hora que aparece outra. A nossa comunicação, ela precisa ser como uma onda do mar. Se você jogou para a audiência respondeu, você fala, opa, isso aqui é bom. Agora eu estou com uma outra.
que eu roubei de um cliente médico, inclusive, eu tô rindo. Ele falou comigo assim, se você não aparece, você desaparece. Eu falei, gostei, vou pegar para mim. Na minha viagem na Disney com o Fernando, eu falava assim, Fernando, dinheiro é papel, não leva para o céu. Dinheiro é papel, não leva para o céu. É isso, dinheiro é papel, não leva para o céu, pode gastar. E eu escrevi assim, eu estou indo ver Ariel, Murilo está indo ver a Fera, Isabela está indo ver Cinderela, Fernando vai pagar a conta. Entendeu? Escrevia. E eu falava, Fernando, fica doido. Mas é isso. Quais são as frases? Só que, você é dermato? Gente, quem é estética aqui que eu quero falar um negócio? Pouca gente, achei que fosse mais. O que vocês precisam fazer com o cliente de vocês? Despertar o olhar para o belo. Porque a vida dele está tão ruim que ele nem enxergar o belo ele consegue enxergar. Então, eu acho muito bonito isso daqui. Ó. Aliás, várias coisas. Vou pegar essa mesa. Essa mesa é linda. Então, gente, olha que mesa bonita. É isso. Olha aqui. Se a gente estivesse com o olhar atarefado, corrido, eu não ia ver o quanto essa mesa é bonita. Ia despertar o olhar para o belo. Todas as vezes que você enxergar alguma coisa bonita, você precisa mostrar para o seu cliente que aquilo é bonito. É igual a gente faz com o marido. Eu faço isso. Ó, Fernando, esse sapato é bonito. Esse não é. Vocês não fazem isso? Porque senão vem tudo ruim, né? Eu sei também. Quando a loja é ruim, que piora. Não dá nem para trocar. Eu falo, essa bolsa é bonita. Você vai guiando o olhar dele. Que eu ia falar. Deixa eu ver, quem ia falar? O cliente também. Você precisa guiar o olhar. Isso é bonito, isso é feio. Isso aqui é demais. Quando a beleza é de moda, é feio. Quando a boca é de salsicha. Eu vou lembrando. Hã? Porque, coitada, a culpa não é dela. A culpa não é dela. A culpa não é dela. Tem uma pessoa, assim... alivia dela, alivia dela, alivia dela. Tem um influenciador que ele é muito comediante. Ele chama Teodoro. Conhecem? Teodoro, gente, ele é cheio de memes, tá? Ele é cheio de frases de impacto. E assim, se a gente tiver um olhar um pouco mais apurado, é uma baita escola aquilo ali. Então ele fala o seguinte, você tem 5... Feliz no simples é ótimo. Ele posta uma foto das Maldivas, assim, feliz no simples. Ele fala assim, você tem um dia da semana para ter o direito de ser feia. Os outros dias você tem que estar arrumada. E ele fala... Você fala? Pra vida? É isso. E ele fala assim, você acordou e a vida não tá boa para você, vai passar um batom. Passa um batom que melhor, você tá sem batom. Gente, é esse o incentivo que a gente quer. O seu paciente precisa lembrar de você desse jeito. Fulana mandou passar batom. Microfone. Nem te lembrar. Que nessa história da contracepção, elas chegam e durante as minhas perguntas, eu pergunto, eu falo assim, qual é seu método contraceptivo? Elas falam assim, nada, mas eu morro de medo de engravidar. E aí eu acabei de falar, você já usa o método mais perigoso, por que não usar o mais seguro? É isso. Nossa, essa frase é boa. Pô, não usa nada. E é o seguinte, as frases que vocês estão... gente! Vocês não vão acreditar quem chegou, você viu? Gente, o Fernando chegou! Gente, olha lá, até palmas tem pra você, Fernando. Gente, o que o Fernando é? Ótimo! Aí ele fica curioso, que ele nunca assistiu. Essas frases, elas estão nascendo agora. E o que vai acontecer? Vocês vão lapidar essas frases. Teve alguém que me disse alguma coisa que a frase estava grande. Isso vai ficar na boca, isso vai ficar gostoso na boca
até que saia um, se você não falar, você não vai vender. Ou, esse palco é seu. Ou, Feliz no Simples, no Teodoro. São coisas pequenas. Ou então, dinheiro é papel, não leva para o céu. Isso pega e cola muito, tá? Então, beleza. Deixa eu só voltar aqui. Nunca li, mas lerei. Esse eu quero. Então, 5 bandeiras. São as 5 frases que você repete. Isso daqui, ele tem, de fato, um viés mais conteudista. Um viés mais conteudista. Agora, quando a gente fala das leis, eu não quero fazer uma analogia desse tamanho, mas é como se fossem os 10 mandamentos. Quais são as leis que regem a sua vida? Por exemplo, a primeira é silêncio. A do Fernando é atividade física. Entende? Para ele, é assim, a lei da vida dele. Atividade física. Tá triste? Atividade física. Tá feliz? Atividade física. Ganhou na loteria? Atividade física. Traiu? Atividade física. Tudo é atividade física. Quais são as suas? Quais são as suas leis? Entende? E aqui eu queria que vocês começassem a refletir. Essas aqui são algumas das minhas. Cuidado com o que você vê, com o que você ouve, com o que você fala. Cuidado com os pensamentos, cuidado com o que você fala. Esse palco é meu. Gente, é muito engraçado, porque esse palco é seu, surgiu do esse palco é meu. Por que eu não vou? Por que eu não vou aceitar a Lapidari? Estou dando exemplos de palco. Por que eu não vou aceitar o Wendel? Falei com a minha cliente, por que você não vai aceitar o Incas? Ai, que inglês, vamos treinar, não tem problema. Vai aceitar sim. Depois a gente resolve os traumas que ficaram. Depois a gente resolve os traumas que ficaram do Incas, né? É isso. Beleza importa. Beleza importa. Isso daqui eu fui descobrindo de um tempo para cá. Porque antes eu não me cuidava a ponto de fazer a unha semanalmente. Não tem muito tempo que eu passei a fazer a unha. E aí eu comecei a entender que beleza importa. E olha que engraçado, o nome do produto é falar bonito, veja. Beleza importa. Se a pessoa está aqui, importa a beleza, importa olhar para a beleza. Palavra tem poder. Falar bonito vende, isso é uma lei também. Se você não for atrás do que você quer, você nunca vai ter. Você nunca vai ter. E aqui, eu sempre, vira e mexe, eu conto essa história. A gente estava na casa do meu cunhado e a Isabelinha, minha filha, queria tomar banho na banheira da minha cunhada. Eu vou lá, eu vou pedir para ela. Eu quero, mamãe. Pede. Eu falei, não vou pedir. E aí eu abaixei e falei, se você não for, ela nunca vai ficar sabendo. Você precisa falar isso. Você precisa falar. Se você não falar, você não vai conseguir. Se você não for atrás do que você quer, você não vai conseguir. E esses dias eu vi um Reels de uma grande amiga, muito espiritualizada, que ela falou o seguinte, o filhinho dela, não sei nomes, o filhinho dela de 5 anos chegou para ela numa quarta-feira e falou assim, 6 horas da tarde, mãe, me dá um picolé? E aí, ela falou que a vida dela estava corrida, que ela ia fazer uma live, que ela estava fazendo não sei o quê. Mas aquele pedido daquela criança falou assim, tudo bem, está calor, né? Quarta-feira, pode pegar um picolé. Na hora que ela foi pegar o picolé, ele falou assim, dá um para minha irmã também? Ou seja, ele pediu para uma pessoa que nem tinha pedido. Ele conseguiu 2 graças alcançadas, entende? A graça dele e a graça da irmã. Por quê? Porque ele pediu e não estava na cabeça da mãe dar aquele picolé aquela hora. São frases pequenas, tá? Aqui eu vou trazer um conteúdo importante no final. Você não precisa estar pronto. Isso aqui, não precisa estar pronto. Eu não preciso estar pronta para ser a única fonoaudióloga do mundo no YouTube. Jamais. Essa daqui é do livro da Carla Madeira. Se você não acender a luz, o fantasma não vai embora. Sabe o que cabe muito bem aqui? As frases da avó. Quais são as frases que a sua avó te falava quando você era pequeno? Deixa eu ouvir algumas 2, porque eu sempre saio renovada. Frases da avó, frases da mãe. Meu pai sempre falava. O que a avó da Leila Ama fala? Não mostra tudo. Não mostra tudo. Quem falava o quê? Não mostra tudo? Qual que é a sua área hoje? Dermato. Mas estudar está remetendo muito ao teórico. O que mais que ela falava?
Eu falo lá em casa com as crianças, hoje os problemas de hoje, amanhã os problemas de amanhã. Falo com o Fernando, dinheiro é papel, não lembro o céu. Um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Isso vale muito para skincare. Um dia de cada vez. Tu não é todo mundo. Não. Tu não é todo mundo. Cabe para você isso? Aí. Você não é todo mundo. Gente, tem várias dessas. Várias. Foca na solução, não foca no problema. Cabe isso dentro do seu Instagram? E você não está falando. Ou seja, é uma lei para você, porque veio da sua avó, isso deve gerenciar a sua vida, isso deve fazer parte dela, você deve levar isso a sério, é uma crença, só que você está passando para outras pessoas. E aí você vai começar a receber relatos assim, qual que é a frase? Eu esqueci. Foco na solução. Ai, doutor, eu estava com um problema, do nada, porque é sempre assim. Eu estava com um problema na escola e eu falei, eu vou focar na solução. Eu lembrei da senhora, lembrei de você. Do nada você vai começar a receber isso. É essa frase. É essa frase. Você vai trazer essa frase. Só que dentro do seu contexto. E aí, isso é muito bom para responder caixinha de pergunta única, tá? Doutora, você é dermato, não é? Doutora, o hidratante vem antes ou depois do hidratante? Sei lá. Eu faço Sculptra, eu faço Ultraformer. Gente, é simples. Por que você complica? E esse com esse. Pá, ali fica a frase marcada. E quando fica a frase marcada, fica a sua crença marcada, fica os seus valores marcados, fica a emoção marcada e você vai ser lembrado pelo seu cliente. Tá? Como é que vocês vão fazer isso daqui? Tudo junto e misturado, tá? Um grande liquidificador do que eu disse até agora. Tá bom? Boa. Vocês, 5. Parte 5, acho que falta mais uma. Parte 5, transformação. Você vai completar a frase 10 vezes. Eu ajudo meu cliente a falar bonito. Eu ajudo meu cliente a vender mais. Eu ajudo meu cliente a fazer uma palestra e ser aplaudido. Eu ajudo meu cliente a ter uma boa performance de palco. No que é que você ajuda o seu cliente? Eu ajudo meu cliente a lavar a calcinha todos os dias. Eu ajudo meu cliente a olhar no espelho e se sentir bonita. Os urologistas da sala, ajudo meu cliente a ter uma relação sexual de 5 minutos, 10 minutos. Ajudo meu cliente a tirar o filho da tela. O que você ajuda? Você precisa falar. E aí, quando ela começa, isso aqui é sério, quando ela começa a questionar, doutora, mas é muito difícil eu tirar a criança da tela. Você precisa tirar a criança da tela. Porque isso acontece. Eu ajudo meu cliente, eu ajudo meu cliente, é uma frase para vocês entenderem, mas eu ajudo as mães desse perfil a fazer exatamente isso. Eu ajudo meus clientes a terem seus filhos de volta. É isso. E aí, tudo junto e misturado. Mistura isso com uma dor lá, com um inimigo um dia aqui. Repertório é para nunca faltar. É para abrir a caixa ali e falar, nossa senhora, o que eu vou falar? Deixa eu fazer um bololô aqui, ó. Porque qualquer coisa que eu levantar aqui agora funciona. Nunca mais vocês vão ter problema de não saber o que falar. Tá? Agora, isso é importante, que são as temidas objeções. Vocês precisam quebrar as objeções antes delas te perguntarem. Antes do cliente falar, mas eu não tenho dinheiro. Não tenho dinheiro, Carol. Foi lá na Dermato, a Dermato passou o procedimento, ficou 20 mil reais. Não tenho dinheiro. Não tenho dinheiro. Como é que vocês trazem essas objeções ao longo do conteúdo? Por quê? Objeções também é um tipo de conteúdo que pode e deve ir no feed aleatoriamente. Gente, imagina o cliente chegar na sua frente já com a objeção quebrada de não tenho dinheiro. É meu sonho. Do que você explica o procedimento, você explica quanto é, você explica, ele fala não tem dinheiro. Ele já vem pronto. E outra, todas as vezes que vocês desenvolvem um repertório para isso, vocês estão se tornando bons vendedores. Imagina se chegarem na internet e falar, não tem, vou falar da Dermato, não tenho dinheiro para fazer procedimento. Dá seu jeito, arruma agora, porque o procedimento com 60 é mais caro.
porque tem mais coisa para fazer. Então, você vai quebrando ao longo do tempo. Só que você pode explicar, não tenho dinheiro. O que você pode fazer com 0 dinheiros hoje? A, beber mais água. O que você pode fazer com R$50 hoje? Você pode comprar um creme Nivea. Então, você vai dando para elas opções, mas você vai guardar dinheiro. Por quê? Porque com 45 tem que fazer Ultraformer. Ela já está na cabeça dela. Você está machucando elas. Todo dia você acorda mais velha, é cruel, né? Todo dia você acorda. Mas comigo você pode acordar mais jovem. Você está batendo muito. Não tenho tempo. Quando o seu cliente fala, não tenho tempo. Quem vende infoproduto aqui, levanta a mão. Poucas pessoas, mas eu vou falar. Ai, doutora, mas eu não tenho tempo para assistir sua aula. Aí você vai lá e responde assim, não tem problema, amor, todas as aulas são gravadas. Se meu cliente faz isso, ou eu demito ou eu cobro mais caro. Chega um boleto extra para ele. O que acontece? É uma objeção superficial. Quando a pessoa falar não tenho tempo, você precisa responder. O que você está fazendo da sua vida para não ter tempo para se cuidar? Quais são os objetivos? É fazer a pessoa refletir. Qual é a sua prioridade hoje que está te impedindo de ter tempo? Se você não tem tempo para se cuidar, você vai ter que ter tempo para fazer outra coisa depois, forçadamente. Então, venham trazendo essas objeções ao longo do conteúdo. E elas podem ser, abriu o story do nada ou plantou uma própria pergunta na caixinha. Ai, doutora, eu não tenho tempo de tirar a criança da tela. Ou você tira a criança da tela agora, que está fácil, ou você espera ter um adolescente problemático que vai tomar todo o seu tempo. Entende? Ou você dá um pouquinho agora, e aí você vem trazendo essas objeções que você sabe melhor quais são elas, agora, no conteúdo, nas respostas de caixinha, na conversa, nos stories e nos reels. Não sei se é para mim. Ai, Carol, não sei se é para mim. Ai, olha, você me mostrou tudo, tá aqui, Ultraformer, Sculptor, não sei se é para mim. É para você. E aí você vem trazendo com eles toda essa construção. Por que é para você? Qual é o impacto se você não escolher isso? Qual é o impacto na sua vida se você não fizer? É Sculptra que faz assim, do colágeno, por década? Bioestimulador, vou falar bioestimulador. Qual o impacto de você começar a fazer bioestimulador com 50 anos? Você vai ter que fazer 200 ampolas, porque você teria que ter começado a fazer desde os 40. Ou seja, é melhor você diluir agora do que fazer muita ampola lá com 50. E outra que fica caro. Nem responde. Exatamente. Só que você tem que começar a falar com ela assim, posso fazer bioestimulador com 50? O ideal é com 40. E você já vai ensinando para a sua audiência o que é o certo. Isso é quebrar a objeção. Porque se você faz bioestimulador com 50, a sua célula está cansada, ela está velha, você vai gastar muito, você vai ter muitas ampolas, é desgastante. Aí você vem com a lista inteira, para ela olhar para essa lista e falar, é melhor eu fazer esse negócio agora, né? É isso, tá? Por que eu escolheria você? Gente, Fernando está tirando foto do meu slide. Se você chique que eu tô, agora eu me senti importante. Por que eu escolheria você? Essa é uma pergunta que você não vai responder porque eu sou boa, porque eu sou bom. A não ser o Fernando, que é hoje. Mentira, eu vou parar de falar, que você está aqui. É a primeira vez que eu falo de você nesse evento. Por que eu escolheria você? Aqui é muito importante que vocês coloquem palavras de autoridade ao longo da jornada. Ou seja, sabe, eu vou dar uma aula, eu tenho mentorados, eu tenho alunos, eu fui para um curso, eu tenho 20 anos de profissão. Uma frase boa é, gente, eu tenho 20 anos de profissão e todo dia eu respondo essa pergunta. Isso é uma baita autoridade. Uma baita autoridade. Eu esqueci seu nome. Gustavo. Eu sei que o Gustavo se formou há pouco tempo, está numa transição de faculdade para... Já saiu da faculdade, né? Para vida profissional, vida real, profissional, Cova dos Leões. E a sugestão é,
tira a palavra faculdade da sua vida. Então, você não pode mais contar casos de faculdade. Ah, porque meu professor. Não é. Hoje você é o professor. Ah, porque na faculdade, não, eu atendi um cliente, eu atendi um paciente. Não dá data. Por quê? Isso vai distanciando ele da cabeça do cliente dele, que ele está na faculdade ainda. Se ele está na faculdade, logo, ele não tem tanto caso para contar. É diferente de você abrir uma caixinha e responder. Ai, 20 anos de profissão, todo dia eu respondo isso. Tá? Então, comece a colocar palavras de autoridade. Se der para dar a carteirada mesmo, eu acho que vale dar de vez em quando. É foto com microfone, palestrei na Lapidare, é foto fazendo uma live. Isso é autoridade, tá? E por que agora? Por que agora? Por que o seu cliente tem que cuidar agora? Porque se você não cuidar agora, olhando para ele, o urologista, vai daqui 5 anos talvez nem suba mais. Daqui ela, oftalmo, daqui 5 anos, talvez você nem tenha mais seu filho dentro de casa. Talvez seu filho vai para a rua. Por que agora? Porque agora você consegue agir. Porque agora eu estou com você. E comece a falar estes conteúdos. Quebre as objeções antes das objeções aparecerem. Um bom pitch de vendas, uma boa venda, ela acontece quando você consegue colocar todas as objeções ao longo do caminho. E não você falar, custa 10 mil reais. Qual que é a sua dúvida? Aí a pessoa fala, tá caro. Aí responde, mas dá para dividir. Não é sobre dividir. Não é sobre dividir. É sobre que ela não está vendo valor naquele negócio. Se você vem e olha, isso aqui, vamos fazer a conta? Que eu falei que eu esqueci. Isso daqui deve ter 50, 10 mais 13, 13 mais 20, 33, 33, 40 e quanto? 48, 48 ou 58? 48, espera aí, mais 10, 58, 1, 2, 3, 4, 5, 62, 63? 63 dias, 63 assuntos. Se vocês fizerem um story por dia, dá 2 meses. E aqui o negócio é cíclico para sempre. É a vida inteira respondendo a mesma coisa. Só que eu tenho uma notícia boa ainda. Vocês não vão embora hoje. Vocês vão embora do Lapidare hoje. Vocês não vão embora, né, da vida hoje. Vocês não vão morrer hoje. Amanhã vocês vão ter histórias para contar. E talvez essa história ela seja tão impactante que ela entre nesse repertório. É fazer a mesma coisa todos os dias. Pode fazer 3 por dia? Pode. 5 por dia? Pode. Ah, essa semana só de objeção, quero vender muito. Ou então, essa semana eu vou trazer só transformação. Como é que eu ajudo o meu cliente? Prova social. Vai falando, vai falando. A chance de vocês irem melhorando tudo isso ao longo do caminho é gigantesca. Lembra que eu falei? Primeiro, você faz no volume, grava muito, para depois ir melhorando isso. Tá bom? Queridos, última frase, repeti muito. Estar pronto não é um sentimento, é uma decisão.